Vamos então ao texto bíblico, hoje é a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo não, é o livro todo que eu vou abordar de certa forma. E a gente vai também à noite destacar mais, mas a mês da família, campanha, minha família no altar do Senhor, está tudo nos informativos aí. Então nós vamos àquela série, hoje o livro de Hebreus. E você vai ficar com esse texto aí aberto ou então acessado, se você usar algum aplicativo, aquela sequência dos livros da Bíblia que nós estamos pregando. E a epístola aos Hebreus, ou carta aos Hebreus, é um texto muito interessante, muito rico, e que eu quero hoje abordar com vocês. Há, inclusive, quem sinalize que não é uma carta propriamente este texto. Ele apresenta características de uma pregação, ele apresenta características de um ensino mais professoral, e ele apresenta características de carta também. Então, há quem transite nessa linha. E também há quem considere que Hebreus é o quinto evangelho da Bíblia. Nós temos 4 evangelhos. Vocês lembram quais são? Nos lembram quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos quatro evangelhos. Hebreus é o quinto. Os 4 evangelhos, eles falam do que Jesus fez na terra. E Hebreus, sendo o quinto evangelho, segundo esse entendimento, fala do que Jesus está fazendo no céu. Então, eu passei a ter até agora, sei lá, mais gosto pelo Hebreus, não é? Porque, puxa vida, o que Jesus fez na terra foram eventos abençoadores, não é? Mas já pensou agora, se lembrar do que ele está fazendo no céu e o que ele aguarda lá para nós. Então, Hebreus é um texto precioso. A ênfase de Hebreus é o título do sermão que eu dei. Jesus é superior a tudo e a todos. Essa é a ênfase de Hebreus. O que o escritor quer falar é isso. Se você fosse resumir todo o livro numa frase, você poderia resumir assim: Jesus Cristo é superior a tudo e a todos. Não se sabe quem escreveu. Cogita-se ser Paulo, mas uma boa linha não aceita Paulo. Cogita-se Lucas, Barnabé, Apolo, mas, segundo alguns também, ninguém que fez parte daquela primeira geração tenha sido escritor, porque em Hebreus 2, capítulo 13, há uma referência de que eles ouviram o que os outros falaram. Se eles ouviram o que os outros falaram, é porque eles não participaram diretamente. Então, ninguém sabe o autor de Hebreus. Aliás, tem uma história cômica e interessante. Diz que um professor no seminário estava dando aula lá e era aluno de primeiro ano. Não é aluno de primeiro ano, ele chega no seminário, e isso é claro, não é todo mundo, mas ele está com um desejo danado, não é? E aí, ele está empolgadão, e é bom mesmo. Então o professor perguntou assim: olha aqui, vamos estudar hoje Hebreus, vai ser a análise nossa, quem sabe quem escreveu Hebreus? Aí um levantou a mão, eu. Aí o professor falou assim: então quem escreveu? Ele disse assim: poxa, eu me esqueci agora. Aí o professor falou assim: rapaz, por favor, ore, peça a Deus para você lembrar, porque você era a única pessoa no mundo que saberia quem escreveu Hebreus, e você esqueceu. É uma brincadeira para mostrar, ninguém sabe, a gente vai saber um dia, mas é um texto preciosíssimo, o texto de Hebreus. Quando foi escrita também não se tem certeza, não é? Várias sugestões são lançadas, mas ninguém pode afirmar. Mas há uma linha muito forte, há uma proximidade entre os anos 60 e 70. Por exemplo,
pelo fato de não fazer nenhuma referência à destruição de Jerusalém no ano 70. Então, muitos dizem que não poderia ter sido depois, mas também não se sabe. Para quem foi escrita, também não há uma informação com precisão, mas tudo indica pela carta que queria alcançar os judeus que estavam como que espalhados e muitos sendo provocados a voltarem ao judaísmo, retornarem à prática judaica. É interessante que até hoje há sempre esse retorno. Tem gente aí que fica cheio de frições, não é crítica não, é apenas para que você amadureça, querendo que o judaísmo tome conta do coração. Não é? O judaísmo é uma proposta religiosa, ainda existe, tem lá, mas o que Cristo veio apresentar, e é isso que ele quer mostrar, sobretudo o escritor aqui quer mostrar, Jesus é superior a isso tudo, não é? E quando eu falo de Jesus, eu não estou falando também de cristianismo como uma composição, então um conteúdo religioso, filosófico, não, porque no cristianismo também tem coisa que não presta. Cristianismo é uma combinação de ensinos, de estudos, e aí tem muita gente que agregou o cristianismo, coisa que não tem Cristo no meio. Então, aqui era uma espécie de alguns querendo retornar às práticas judaicas, esquecendo da nova aliança que Cristo oferecia. Então, o objetivo da carta, como já falei, eu repito, é apresentar a superioridade de Cristo em relação a tudo e a todos. O termo superior ou melhor, há versões que aparece melhor, aparece 13 vezes nesta epístola. Jesus é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Arão, ele é superior à antiga aliança, ele é superior aos sacerdotes levíticos. É o texto do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento. Isso provavelmente sinalizando a intenção de mostrar aos judeus tendentes ao voltar ao judaísmo que essa nova era se mostrava superior àquela. Há 82 referências, 29 citações diretas ou 53 alusões na carta sobre o Antigo Testamento. Acompanhe comigo agora no texto bíblico um pouco dessa superioridade que o livro apresenta. Não poderemos tratar de tudo, mas basicamente algumas questões. Cristo é superior aos anjos. Versos 1 a 14 do capítulo 1. Então você vai encontrar aí logo uma introdução, não é? Que não é uma introdução de uma carta, já é um conteúdo apresentado. Mas do 1 a 14, que é o capítulo 1, é uma espécie de resumo mostrando Jesus é superior aos anjos, não é? Verso 5 diz assim: pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai e ele será meu filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Depois você lê o capítulo todo, primeiro, e com essa perspectiva, Jesus é superior aos anjos. Então, a quem que você manda adorar? Um ser que é igual a você? Ou um ser que é inferior, ou um ser que é superior? Então, Deus está aqui, o escritor está mostrando que Deus colocou Jesus como aquele que deveria ser adorado, inclusive pelos anjos. Então, os anjos não são superiores nem iguais a Jesus. Quando a Bíblia diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa referência é uma referência a Jesus Cristo.
Toda vez que você encontrar o anjo do Senhor, singular, é uma referência a Jesus, não é a um anjo. Há seres angelicais. Qual é a missão dos anjos? A missão dos anjos é ministrar a favor dos crentes, dos salvos, trabalhar a favor deles dentro daquilo que Deus orienta. Então, eles agem assim. Uma missionária atuava numa área muito difícil, interiorana, não é? E ela começou a sofrer algum tipo de perseguição por pregar o evangelho naquela área. E ela, certo dia, foi orientada pelo Espírito, convite também de pessoas, para que ela atravessasse uma região que tinha uma mata, e ela fosse a uma outra área, distante dali um pouco, para pregar o evangelho lá. E ela, diante de Deus, assumiu que iria lá, mas a procuraram e disseram: olha, você não deve ir. Você não deve ir, porque há uma conspiração e há uma intenção de uma emboscada para você, daqueles que estão sabendo que você vai lá pregar e querem matar você. E ela colocou em oração diante de Deus e ela decidiu ir a si mesma. Eles ficaram preocupados, ela foi sozinha, acho que não foi ninguém, ou foi mais um ou outro com ela, e ela foi temerosa, mas confiante em Deus. Foi, atravessou toda a área perigosa, que se indicava como sendo ali um local possível de ataque. Ela retornou, mas ficou um testemunho. Quando ela esteve lá naquele lugar, uma grande obra foi feita, pessoas ouviram o evangelho e houve um testemunho. Pessoas estavam lá naquele encontro e depois testemunharam que eles foram à mata para matar aquela missionária. Mas que não fizeram, porque ela estava com um exército de pessoas com ela, e eles ficaram com medo. Mas ela, agora estou até me recordando, parece que ela foi sozinha mesmo, ou com uma pessoa, sem nenhuma arma, sem nada. E testemunharam que ela estava rodeada de gente, e eles ficaram com medo. Possivelmente, não é? E dentro daquele que compreende, naquele momento, Deus colocou anjos para protegê-la. O crente não tem anjo da guarda. O crente tem anjo que é Jesus, o Senhor. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. E Deus tem anjos que vai protegê-lo e vai guardá-lo quando for preciso, né? Quando houver necessidade. Então nós somos guardados. Isso não significa que nada vai acontecer com a gente. A vida apresenta circunstâncias difíceis, adversas. Aqui na região, recentemente, um pastor foi sequestrado. Ficou algumas horas com os sequestradores. Levaram tudo, né? Tudo assim pouco, um pastor simples, né? Trabalhador, lutador, é pastor batista, na nossa denominação. E levaram. Ele foi guardado, está protegido. Levaram, deu prejuízo, usaram conta, usaram cartão, usaram tudo. Mas ele também foi protegido, guardado. Mas mesmo que não viesse a essa guarda aí, houvesse alguma fatalidade, está guardado. Então os anjos são para isso. Mas ninguém tem que ficar celebrando o anjo e vendo o anjo como um ser, assim, no sentido de poderoso. Não, Deus é poderoso e Ele é o dono. Jesus é maior do que os anjos. É isso que Hebreus quer ensinar. Também, capítulo 3, do verso 1 até o 4, 13, Cristo é superior a Moisés e à terra prometida. Irmãos, isso aqui pode não fazer muito sentido para a gente, às vezes pode não ter assim, muita importância para a gente, porque nós estamos distantes, mas Moisés para o povo judeu é um negócio de doido. Em alguns lugares nós temos líderes assim, ainda hoje. Recentemente mataram um líder. Não tem nada a ver de política para aquele povo, aquele líder religioso. O povo está lá como que mataram o nosso Deus, mataram o nosso líder religioso. Não é? E essa relação. Então, quando Hebreus escreve isso, mostrando para aquele
povo, quem leria essa carta, essa epístola, ou tomaria conhecimento desse conteúdo do livro, está dizendo assim: olha, Moisés é importante, cumpriu um papel bom, bonito, solene, inspirador. Moisés vale muito para a gente, até hoje é assim. Você vai naquela região lá e Moisés é celebrado, é lembrado com essa história. Mas ele diz assim: Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a tudo e a todos. Então, do capítulo 3, verso 1 até o 4, 13, há uma defesa. Por exemplo, o 1 do 3 começa: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Amém? Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Também ele é superior à antiga aliança, capítulo 8, versos de 6 a 13. Eu estou dando uma passada geral, não é? Vale a pena ler o texto todo, assim com muita paz no coração, tranquilidade. E aqui agora vai mostrar: Jesus é superior àquela antiga aliança. Aqui vemos assim a partir do 6: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Então, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, Jesus é superior à antiga aliança. Ela teve uma importância, mas ela teve também o seu final, né, o seu encerramento. Ele também é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. A partir do verso 14, aliás 4, 14, a gente vai encontrar essa referência, 4, 14 até 7, 28. Você vai encontrar, eu pulei esse ponto aqui, mas volta aqui, e você vai encontrar também mostrando que ele é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. O que fazia o sacerdócio? Ou sacerdote, perdão. O sacerdote representava o povo diante de Deus. O profeta fala de Deus ao povo. O sacerdote fala do povo a Deus. Então o povo dependia de um sacerdote que apresentava-se no Santo dos Santos, e ali ele oferecia o sacrifício em nome do povo. Esta era a antiga aliança. Jesus vem agora, e Jesus é o sumo sacerdote, é superior,
é além, é melhor do que o antigo, ele é completo, e ele assume esse papel. Agora, nós podemos apresentar em nome de Jesus o nosso culto, a nossa adoração, porque em Cristo nós fomos feitos sacerdotes também, diz Apocalipse. Em Cristo nós fomos feitos sacerdotes desta nova aliança. Você não depende do pastor para oferecer seu culto. Você não depende do líder religioso para oferecer seu culto. A comunhão da igreja é uma comunhão em que nós crescemos juntos, não é? Valorizamos isso. Isso faz parte do processo, do programa de Deus, mas cada um individualmente. É engraçado que isso aí tem um aspecto prático muito interessante, que a gente precisa observar. O culto hoje não foi bom não. Tem gente que faz isso, sabia? Sabe o que ele está dizendo? Que o seu culto é que não vale nada. Por que o culto não foi bom? Quem cantou desafinou. O pastor que pregou, o pastor enjoado danado, demora, né? Aquele dirigente louvor, nossa, aquele diácono, nossa, está tudo errado. É seu culto. Você não depende de ninguém, nem para chegar ao trono da graça, nem para ter uma motivação. Eu sei, eu valorizo, não é que eu não valorizo. Para mim, por exemplo, eu não sou muito calorento, então não me afeta em nada aqui. Mas eu sei que algumas pessoas são, e eu respeito. Para mim não me traz problema nenhum eu estar aqui. Poderia estar de gravata, inclusive. Mas o Simac que prepara o meu look e diz que eu ficava mais bonito assim hoje. Com essa camisa polo e assim. Entendeu? Não é moderno. Então, por quê? Isso não tem nada a ver, não me faz melhor nem pior, quem não está assim, não. Mas é o dia da ceia, eu sou de uma geração, eu procuro destacar aquele dia apenas para mim, não é para ninguém não. Então, para mim, todo mundo que vai fazer a obra de Deus, é por isso que às vezes eu sou meio enjoado. Por exemplo, eu não gosto de começar atrasado. Não é chatice não, sabe o que é? Isso é zelo. Terminar, a gente também tem um critério também. Mas ninguém nunca me ouviu aqui dizer assim, o culto terminou tarde. Eu posso considerar, se terminou tarde, por quê? Por que terminou tarde? Tudo bem, mas reclamar não. Então, para mim, quem vai cantar, quem vai solar, quem vai dirigir, quem vai fazer tudo, tem que ser tudo com zelo, com amor. Mas, meus irmãos, nada disso é importante, porque agora, você é que presta o seu culto. Eu testemunho para vocês, sem nenhuma arrogância, eu não vejo mensagem, a não ser quando há muita necessidade. Aliás, eu esqueci de fazer referência, uma irmã me mandou uma mensagem, eu estava aguardando a mensagem dela. Ela veio aqui no culto de oração, no início, só para dizer, pastor, eu não vou ficar aqui. Eu vim aqui só para dizer que eu estou indo lá para o hospital, que a minha sogra está internada, está numa situação difícil. Falei, por favor, chegando lá, mande notícia para ela. A irmã Rita, sua sogra, chama-se Marli, e ela veio só para dizer isso. Por quê? Porque para mim o culto, irmãos, é culto. É culto. Você tem livre acesso à graça, você não precisa de ninguém. E a gente deve valorizar vários aspectos. Mas a gente precisa fazer desse momento, um momento especial, porque Jesus, na nova aliança, Ele nos fez sacerdotes com Ele. Ele é o sumo, mas nós somos sacerdotes na nova aliança. Então, Ele é superior a isso tudo. E eu quero, então, para também, de certa forma, aplicar de maneira bem prática, fazer agora algumas aplicações a partir disso. Primeira delas, a palavra de Deus como espada afiada que destrincha o nosso interior. Esta é uma aplicação prática que eu quero fazer aqui de Hebreus. Embora todo o conteúdo tenha seu aspecto prático até agora. Mas eu quero destacar isso.
A palavra de Deus como espada afiada que destrincha o nosso interior. Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Vamos ler? E penetra até, dá para ler lá? Vamos ler juntos ali na projeção? É possível ler? Vamos começar então. Porque a palavra mais penetrante do que espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eu estou com a versão antiga na cabeça, então preciso ler para não repetir a antiga e destoar. A palavra de Deus é viva e eficaz, e todas as coisas estão diante dela, nuas e patentes, claras, não há possibilidade de esconder. Às vezes a gente fica cheio de mimimi com algumas situações que às vezes a gente não pode como que esclarecer, provar, ou então, meu irmão, deixa com a palavra de Deus. Quem está envolvido com o reino, deixa com a palavra de Deus. No tempo certo, tudo se revela. Essa é uma aplicação prática que eu quero fazer. Vale a pena se envolver com esta palavra e ter reverência a esta palavra. Ela é uma espada afiada. Não se preocupe, de repente, com situação que a gente não consiga resolver pelo nosso agir. Entregue a palavra de Deus. Segunda aplicação prática, o acesso ao trono da graça está livre e podemos entrar com ousadia. Hebreus 4, 19 a 23. Se possível, aliás, acho que eu errei esse texto aqui. Tem algum erro aqui. Eu acho que deve ser 9, então. Desculpem aí, foi um erro, eu não vou agora investir tempo para conferir. Mas é uma mensagem prática de Hebreus. O acesso ao trono da graça está livre e podemos entrar com ousadia. O Senhor abriu esse caminho. O Senhor preparou esse caminho para nós. Então, não há impedimento para qualquer pessoa chegar. Não há impedimento para qualquer pessoa se aproximar. Hebreus 10, se aproximar do trono da graça. 10, 19 a 23. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, o homem se relacionando com Deus, ele agora pode estar diante do Pai e fazer isso com ousadia. Ousadia não significa arrogância, presunção, soberba, prepotência, não. Ousadia significa você não ter medo. Deus abriu o caminho, você não é um intruso, Deus acolheu você em Cristo na nova aliança. Ousadia não tem nada a ver, aquele pastor é ousado. Não, às vezes ele é ignorante. Às vezes ele é mal educado, e de repente eu também seja em alguns momentos. Estou querendo falar mal de ninguém. Ousadia é a confiança. Tem gente que não fala quase. Né? As mulheres vibram com homens assim, não é? Quando fala pouco. Não é? Tem homens, né? Tem mulheres também que não falam, né? Aí é mais raro. Brincadeira, irmãs. Brincadeira, irmã, por favor, tá bom? Mas tem gente que não fala. Mas são pessoas ousadas, né? Por quê? Porque Cristo abriu o caminho, e tem ousadia, você nem ouve falar,
Na história dessa igreja tem um caso curioso, né? Antes de chegar aqui, então a igreja viveu um momento muito turbulento. Isso foi contado a mim e registrado também em algumas atas. E um momento muito turbulento e que houve assim mesmo, assim, né? Aquele momento tenso, né? E naquele calor, até de atitudes ofensivas, palavras duras, um irmão que quase não falava, irmão Gilberto, quietinho, velho, idoso, levantou a voz e deu uma palavra, parou tudo, e a partir dali a coisa se resolveu. Esse é o testemunho daqueles irmãos. Ousadia. Então nós temos esse caminho aberto, podemos entrar com ousadia diante do Pai. Mas o texto vai continuar dizendo, que vai falar aqui logo depois no 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Olha só que coisa interessante. Vertente vertical, aproximemo-nos do trono da graça. Vertente horizontal, não deixemos de nos relacionar, animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras, e nem deixar de congregar. Quando a gente deixa de congregar, não é uma falta ao culto, não é uma falta esporádica, não, quando a gente não tem interesse pelo encontro do corpo, dos membros do corpo, não é, de estar junto, de fazer parte daquele ideal, a gente está perdendo essa vertente horizontal, não é? E que essas duas vertentes se encontrando formam a cruz, que é um símbolo da nova aliança, um dos símbolos da nova aliança, o mais importante provavelmente. Então, essa é uma aplicação prática para nós. Valorize isso, tenha ousadia e se relacione. E uma terceira aplicação, a comunhão com os membros do corpo é um imperativo para quem acessa o trono da graça. Não é? É uma oportunidade que temos para estar junto. Não existe aproximação de Deus e distanciamento do próximo. O relacionamento com Deus implica em relacionamento com o próximo. E a última aplicação, a fé é forjada no meio das adversidades, e focar em Cristo é garantia de vencer as lutas. Hebreus capítulo 11, chamada a galeria da fé. Segundo alguns, a galeria da fé do Antigo Testamento. Romanos 16 é a galeria da fé do Novo Testamento, para alguns. E aqui nós encontramos os patriarcas, profetas, homens e mulheres que sofreram por amor a Jesus. A fé é forjada no meio das adversidades. Se você orar pedindo a Deus, aumenta a minha fé, Senhor, dá-me mais fé, eu quero ter fé, eu aconselho você a orar com muito cuidado. Deus gosta de atender a oração. E para sua fé ser aumentada, vão surgir problemas, e lutas, e aflições. A fé é forjada no meio do sofrimento, da luta, da aflição. Tem gente que pensa que fé é uma espécie de controle para você resolver problemas, não é? E você aciona quando surge um problema e aquele problema vai desaparecer. Isso não existe no relacionamento do homem com Deus. A fé é você suportar qualquer coisa crendo que Deus está cuidando de você. Isso é que é fé, crendo que Deus está guardando,
Aconteça o que acontecer. Aconteça, não é, o que surgir. A minha fé não implica em se o problema vai ser resolvido ou não, se a dor vai passar ou não, se a luta vai cessar ou não. Implica em eu saber, Deus está cuidando de mim. Ontem à noite nós ficamos sabendo de uma esposa de pastor que está experimentando uma dor. Eu não vou revelar aqui agora, apenas por não ter tornado público ainda, pelo menos, passando por dor. Esposa de pastor, sofrimento. Mas eu falei com o pastor, a mesma paz de sempre. Estão sofrendo, estão experimentando preocupações, cuidados, vão seguir com os procedimentos para ver a solução. Sim, mas qual é a ação da fé agora nessa circunstância? Se o problema for resolvido, foi por causa da fé que eles têm? Não. Pastor, que é isso? Não. Se o problema não for resolvido, é por causa da fé que eles não têm? Não. Nós não temos fé do tamanho de um grão de mostarda. É uma metáfora que Jesus usou. Você já viu o tamanho de um grão de mostarda? Pois é. Nós não temos aquele tamanho. A nossa fé é dizer assim, Deus, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Sabe por quê? Porque a fé nos leva a focar em Jesus. O capítulo 11 de Hebreus, a rigor, deve terminar no 12:1. Porque o 12:1 conclui esse bloco. E o autor diz assim, olha só. Portanto, também nós que temos sido rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado, usa a palavra embaraço em outra versão, e corramos com paciência, a ideia de perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Concluindo, quem é superior é Cristo. Todos nós somos inferiores. Nenhum de nós é superior ao outro. Todos nós somos inferiores. Cristo é superior a tudo e a todos. O poeta diz, sem Ele eu nada seria. Sem Ele não sei andar. Sem Ele eu vagaria como um barco no imenso mar. Cristo, ó Cristo, queres hoje aceitar esse amigo sem par? Cristo, esse amigo, só Cristo, sem Ele não há salvação.